E agora a Abras vai dialogar com uma importante autoridade da economia do nosso país, falando sobre as demandas, claro, econômicas do setor. Eu convido mais uma vez ao palco o presidente da Abras, seu João Galassi, para darmos as boas-vindas já no nosso telão, de forma remota. Vamos receber o ministro da Economia, senhor Paulo Guedes. Ministro, está me vendo nessa tela? Ministro Paulo Guedes, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, grande ministro Paulo Guedes, é uma honra novamente. O senhor está me vendo? Sim. Ministro, primeiro agradecer novamente a tua presença, para nós é uma honra e sabemos o quanto a tua agenda é uma agenda concorrida, mas o senhor, como sempre, prestigiando o nosso setor. E nós ficamos muito felizes com essa recepção e essa abertura que o setor dos mercados tem com o Ministério da Economia e com esse governo. Aproveito para comentar aqui que estamos assim muito na expectativa, exatamente até com essa nossa conversa, de saber as perspectivas para 2023, para que elas possam, inclusive, fazer parte dos nossos estudos de crescimento para o próximo ano. Muito obrigado pela sua presença, aqui me despeço e esperamos estar juntos ainda esse ano em outros momentos. Muito obrigado, ministro. Obrigada, presidente João Galassi. Ministro Paulo Guedes, a palavra é sua, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Boa tarde, meu amigo João Galassi. Eu gostaria de estar aí fisicamente com vocês, mas vocês devem estar vendo que há algumas questões que nós estamos seguindo aqui, tratando, relativas a ajustes que temos que fazer nas programações orçamentárias. Então, não consegui sequer acompanhar o presidente para o exterior e também não consegui ir aí fisicamente com vocês. Mas é muito bom termos sempre a oportunidade de conversarmos, porque o mais importante para esse momento do Brasil é a confiança na economia brasileira. É muito importante que vocês que participaram de todo esse movimento, primeiro de manutenção dos sinais vitais da economia, não é? Quando nós sofremos o impacto do Covid, o setor de supermercados foi fundamental para manter a alimentação na classe urbana. A agricultura continua produzindo, os transportes trazendo alimentos para as cidades e vocês distribuindo a alimentação para a população brasileira. Então, vocês tiveram uma participação decisiva na manutenção dos sinais vitais da economia brasileira, depois, de novo, uma participação decisiva na recuperação econômica, em V, que nós fizemos, e, de novo, agora, uma participação decisiva nessa nova fase, que é a retomada do crescimento econômico brasileiro. É muito importante vocês não se perderem nas narrativas políticas. ênfase nos fatos econômicos. Nós estamos fazendo a transformação da economia brasileira de uma economia dirigida, estatista, uma economia dirigista, uma economia intervencionista. Nós estamos indo em direção a uma economia de mercado, de consumo de massa. Por que o Brasil vai seguir crescendo? Retomou o crescimento e vai seguir crescendo. Eu acabo de vir agora, acabei de sair de uma reunião do nosso programa de investimentos, as nossas ações coordenadas, monitorando os investimentos para os próximos 10 anos. E acabamos de colocar a Companhia Docas do Rio, Docas do Pará em estudos de estatização e terminamos a modelagem da privatização também do Porto de Santos. Vamos tentar ainda esse ano o Porto de Santos. E o nosso pipeline acaba de atingir 179 bilhões de outorga, ou seja, pagamentos de bônus de assinatura, pelos compromissos de investimento de 907 bilhões para os próximos 10 anos.
Então, são 97, são quase 100 bilhões por ano de investimentos garantidos para os próximos 10 anos, em toda a nossa plataforma de investimentos. Então, estamos falando de 5G, telecomunicações, mineração, gás natural, petróleo, energia solar, energia eólica, energia hidroelétrica, cabotagem, setor elétrico, portos, ferrovias, toda essa... Investimentos, inclusive, ambientais também, muitos investimentos ambientais, ou seja, a proteção ambiental garantida por investimentos privados. Então, não se iludam, não desanimem, o período mais difícil já ficou para trás. Nós somos de uma geração que venceu a maior guerra humanitária, a maior guerra sanitária que aconteceu nesse século, na verdade, nos últimos 100 anos, sem aumentar a relação dívida-PIB. Acabo de conversar também com o nosso presidente do BNDES, já acertamos tudo. Ele vai fazer a devolução ainda esse ano, o mais rápido possível, a despedalada final, os últimos 80 ou 90 bilhões que o BNDES tem que nos devolver. O BNDES está fazendo um trabalho extraordinário em saneamento, em privatizações, em infraestrutura. Agora, ele tem que nos devolver essa despedalada final. E ele já separou os recursos e vai devolver. Fazendo isso, a nossa geração pode orgulhosamente dizer que nós enfrentamos duas guerras, a guerra da geopolítica, da invasão da Ucrânia, de um lado, e essa guerra sanitária do outro lado, sem transferir custos para as futuras gerações. Nós pagamos o custo da guerra. A nossa dívida PIB, que estava em 76 e pouco, um pouco mais de 76% de dívida PIB, que diziam que ia a 100% do PIB, que o Brasil não ia crescer, que o Brasil estava fazendo populismo fiscal. Essas são as narrativas políticas. Os fatos econômicos são o seguinte: o Brasil é a economia com o maior crescimento esse ano no G7. O Brasil é a economia com a menor taxa de inflação das economias avançadas, exceção sempre China e Japão, que estão no Sudeste, que estão na Ásia, e que naturalmente nunca tiveram inflação, nunca experimentaram uma inflação mais alta. Mas se você comparar com França, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, o Brasil está com a maior taxa de crescimento e a taxa de inflação mais baixa no ano. Então, acreditem nos fatos econômicos, não nas narrativas políticas. As narrativas políticas são de que o Brasil está sem rumo, de que o Brasil está com populismo fiscal, de que o Brasil está sem perspectiva de crescimento para o ano que vem. Essas são as narrativas políticas. E existem dois tipos de narrativas políticas. As de realmente que vêm pelos militantes, e isso descredencia a democracia brasileira, não é? Quando vocês veem que a economia brasileira está tendo um desempenho importante, cresceu 4,5% o ano passado, que está crescendo já 2,6% esse ano, se não crescer até o fim do ano. E nós sabemos que vamos crescer até o fim do ano. Vem a Black Friday, vem a Copa do Mundo, nós temos também ainda Natal, então temos ainda temporadas fortes de venda. Agora, o mais importante, reforçamos os programas sociais. Então, a renda básica da família brasileira passou para R$600, é 3 vezes maior do que era antes, é a maior transferência de renda que já aconteceu no Brasil, são 18 milhões de famílias, 54 milhões de brasileiros recebendo essa renda básica. Isso aí fortalece o mercado de consumo de massa. Os supermercados vão ter essa demanda. Ao mesmo tempo, a massa salarial está subindo. Pela primeira vez, do ponto de vista de dessazonalização, 100 milhões de brasileiros já estão trabalhando. Isso nunca aconteceu antes. Essa massa, esse consumo de massa está garantido e está vindo por aí, para esse final de ano também. Da mesma forma, os nossos investimentos, como eu acabei de dizer,
Formação bruta de capital fixo subindo, está chegando a 19%, vai passar 19% esse ano. E eu dizia, então, dos erros que estão sendo cometidos. Os primeiros são narrativas políticas, militância. Tem gente que está apedrejando o governo desde o primeiro dia. Fazendo certo, como estamos fazendo, com os maiores programas de auxílio, os programas de transferência de renda do mundo, com o maior programa de proteção, 68 milhões de brasileiros protegidos com renda básica, ao mesmo tempo 11 milhões de empregos protegidos, ao mesmo tempo 16 milhões de novos empregos criados, 6 milhões de empregos formais e 9 milhões de empregos, são 5,7 milhões de empregos formais e 9, quase 10 milhões de empregos informais. Nunca se criou tanto emprego no Brasil. Tem candidato dizendo que criou 10 milhões de empregos em 8 anos de mandato. Bom, nós criamos 16 milhões de novos empregos em 2 anos, em recuperação do fundo do poço no Covid até hoje. Nunca se criou tanto emprego. A taxa de desemprego, que era em torno de 12% quando fomos atingidos pelo Covid, chegou aí a 14,9%, 15% praticamente. Ela veio caindo para 14%, 13%, 12%, 11%, 10%, 9%, já está abaixo de 9%, de sazonalizada. Quer dizer, vocês vão ver antes do final do ano o Brasil descendo para um desemprego em torno de 8%. É a menor taxa de desemprego dos últimos 15 anos. Pela primeira vez em 13 anos, o Brasil vai ter um superávit nos 3 níveis de governo esse ano. 26 estados, Distrito Federal, 5.500 municípios, todo mundo no azul. O governo consolidado pela primeira vez nos últimos 13 anos, todo mundo no azul. Isso não acontecia antes. Então, as narrativas políticas são descredenciadas pelos fatos econômicos. Eu dizia isso no primeiro e no segundo ano, um pouco antes do Covid chegar, que eu esperava que aquele barulho político fosse baixando e que nós cada vez mais víssemos e analisássemos e cooperássemos para colocar o Brasil na rota do crescimento. Pois bem, já estamos na rota do crescimento econômico. O crescimento é sustentável. Nós estamos crescendo 3% esse ano, porque há 2 componentes. Um componente estrutural de baseado nos investimentos de acumulação de capital físico, equipamentos industriais, fábricas, instalações, em todos esses setores, 5G, telecomunicações, energia, ferrovias, todos esses setores estão investindo. A criação de emprego é em todas as regiões do Brasil e em todas as atividades. O turismo, agora, um serviço que foi atingido violentamente quando chegou o Covid, pelo distanciamento social, a atividade entrou praticamente em colapso. O turismo acaba de gerar 18 bilhões em um mês. Foi o mês de julho, foram as férias, os brasileiros circulando pelo Brasil, aproveitando que 98% da população está vacinada, todo mundo trabalhando, retorno seguro ao trabalho, a taxa de desemprego indo em direção a 8%, os 100 milhões de brasileiros empregados, os salários começando a subir novamente. Então, o Brasil está retomando o seu mercado de consumo de massa com um novo eixo. É uma economia de mercado, é uma economia que está reduzindo os impostos. Nós vamos ter esse superávit apesar da redução dos impostos. Nós estamos reduzindo os impostos porque a arrecadação cresceu muito e nós somos liberal-democratas. Nós não somos social-democratas, nós somos uma aliança de liberais e conservadores. Então, os liberais-democratas, quando os impostos e a arrecadação aumentam, nós transferimos o ganho, o poder de compra para a população, reduzindo os impostos. Os senhores estão vendo caindo o preço de gasolina, caindo o preço de alimento pela primeira vez. Ontem o Foco soltou uma pesquisa, as expectativas de um terceiro mês de deflação, uma pequena deflação em setembro. Tivemos deflação julho, agosto e agora podemos ter novamente em setembro.
O FIPE saiu também, o FIPE baixo. O que está acontecendo no Brasil é que a inflação já começou a descer, enquanto já estamos retomando o crescimento. E esse ano estamos crescendo, por enquanto, 2,6%, 2,7%, podemos chegar a 3% do PIB até o final do ano. E é importante saber que isso é a resultante de dois vetores. O primeiro vetor é justamente são os investimentos. Os investimentos, a formação bruta de capital fixo em todos aqueles setores a que eu me referi, desde construção civil até 5G, energia renovável, tudo isso está andando e recebendo investimentos. Além desses investimentos estruturais, temos agora um componente negativo, que é a desaceleração cíclica, quando nos chamamos, porque os juros estão muito altos. Então, os juros do Banco Central estão altos exatamente para o combate à inflação. O Banco Central brasileiro trabalhou certo, acordou antes de todos os bancos centrais do mundo, foi o primeiro a se mover. Já estamos com juros relativamente fortes e altos, estamos travando a inflação está começando a descer. Então, para o ano que vem, nós vamos ter dois componentes positivos de crescimento. Nós vamos ter, de um lado, os investimentos, e, de outro lado, nós vamos ter uma reaceleração cíclica. Em vez do freio de mão puxado, que é a política monetária esse ano, para quebrar a espinha da inflação, o ano que vem nós vamos soltar o freio de mão. A inflação vai estar mais baixa e os juros vão baixar também. Então, você vai ter todos os componentes em expansão. Você vai ter o consumo de massa de um lado, com juros mais baixos, você vai ter a retomada também desse componente cíclico, que hoje é desaceleração, um componente negativo, é um freio de mão puxado. O ano que vem nós vamos estar com esse freio de mão solto e, além disso, os investimentos estruturais de toda essa carteira a que eu estou me referindo. Então, acreditem no Brasil, o Brasil já retomou o crescimento, nós vamos crescer esse ano, vamos crescer de novo o ano que vem e não tenham dúvida, o Brasil já fez a sua transição de uma economia que estava no caminho da miséria para uma economia que está no caminho da prosperidade. A América Latina está desmanchando sob os governos de esquerda, como o Brasil estava desmanchando. Quando nós chegamos aqui, encontramos um governo quebrado, as estatais dando um prejuízo de 20 bilhões de reais por ano, agora estão dando um lucro de 180 bilhões de reais por ano. São 220 bilhões de recuperação de valor econômico e de riqueza para a população brasileira. Então, os que diziam proteger a população brasileira, na verdade, estavam destruindo o patrimônio da população brasileira. Encontramos um país que não crescia mais, crescimento zero em 10 anos. 3 décadas, 4 décadas de desaceleração econômica. O país que mais crescia no mundo, nas economias mais dinâmicas do mundo, que crescia 7,3%, 7,4% em média por 2, 3 décadas, ao final do governo militar já estava crescendo 5%, com a redemocratização, evidentemente, não pela democracia em si, mas pela falta de capacidade de gestão, pela falta de experiência política, justamente porque a classe política tinha ficado muito tempo fora da governança. Quando eles entraram, não conseguiram manobrar. Os economistas fizeram experimentos trágicos, congelando preço, congelando poupança financeira, tabelando preços, moratória externa. Quer dizer, o Brasil fez uma série de barbaridades econômicas. Depois conseguiu combater a inflação com um programa muito capaz, que foi o Plano Real do ponto de vista de política monetária, mas faltava o tripé, faltava a parte fiscal, faltava o câmbio flutuante. Isso foi aprendido ao longo de 8, 9, 10 anos, aos trancos e barrancos. E o Brasil passou por um endividamento em bola de neve. Saímos de 800 bilhões, 900 bilhões de dívida para quase 6 trilhões.
com juros excessivos, impostos excessivos. Quer dizer, o mesmo governo que fez o programa de estabilização monetária foi um governo também que aumentou em 8% do PIB os impostos. E depois se surpreende porque o Brasil parou de crescer. O Brasil parou de crescer exatamente porque houve um excesso de impostos, juros muito altos, câmbio sobrevalorizado. Cometemos vários equívocos na política macroeconômica, mas estamos aprendendo ao longo de todo esse processo. Foi um aprendizado institucional. Conseguimos agora o Banco Central independente para travar essa alta de inflação, conseguimos a lei de falência para recuperar empresas que tinham caído durante a pandemia, fizemos todas as mudanças de marcos regulatórios que justamente permitem agora esses investimentos que estão vindo em todos os setores. Ao mesmo tempo, desalavancamos os bancos públicos, ao mesmo tempo, democratizamos o acesso ao crédito, a primeira recuperação econômica em que metade do crédito, 48%, é para pequena e média empresa, e seguimos fazendo as reformas. Daqui até o fim do ano, temos ainda vários programas para serem feitos, como eu disse aqui, Porto de Santos, Rio de Janeiro, Docas do Rio de Janeiro, Docas do Pará, e vamos seguir. Vem aí o metrô de Belo Horizonte, vamos seguir com o programa de investimentos em infraestruturas, com as privatizações e o reforço do consumo de massa, pela geração de emprego e renda, de um lado, pelas rampas de ascensão social, de outro lado, que nós estamos fazendo, com os microempreendedores, o microcrédito, o Prodamp, o PEAC Maquininhas, todos os programas justamente que permitem a bancarização das classes mais frágeis para que elas entrem nos mercados com poder de compra, e seguimos com dois grandes programas que estão sendo pensados aí para frente, que é justamente a recuperação da capacidade de investimento do setor público, que veio caindo nos últimos 40 anos, veio de 8% do PIB para 0,3%, 0,4% do PIB, e, por outro lado, como transferir propriedades para os mais frágeis. Não só a transferência de renda, mas a transferência de propriedades para os mais frágeis. Vem aí, justamente, vamos abastecer o Fundo de Erradicação de Pobreza de um lado, com um governo que tem mais de 1 trilhão de recursos em imóveis, ativos imobiliários, quase 1 trilhão em valor de empresas estatais, 2,5 trilhões de recebíveis. São ativos hoje que estão esterilizados, enquanto nós rolamos o nosso endividamento em bola de neve, que nós travamos, o nosso governo travou. É um governo que enfrentou 2 guerras e é o primeiro governo que vai sair gastando menos do que quando entrou. Nós entramos com 19%, 19,5% do PIB, vamos sair com 18,7%, 18,8%, que é quando nós estamos hoje. A administração pública federal, que gastava 4,5% do PIB, está hoje com 3,5%, 3,6% do PIB. Nós digitalizamos, somos hoje considerados o melhor governo digital das Américas, à frente dos Estados Unidos e do Canadá. 40 mil funcionários se aposentaram e nós justamente digitalizamos esse serviço. Mais de 4 mil serviços digitalizados. Com 40 mil funcionários a menos, isso significa um aumento brutal de produtividade. Portanto, poderemos dar aumentos de salários moderados e baseados em inflação prospectiva daqui para frente. Vamos daqui para frente manter o poder aquisitivo ou até aumentar o poder aquisitivo dos salários. Agora, tudo isso dentro da responsabilidade fiscal. Os exemplos e os casos em que o teto foi considerado uma exceção, no primeiro ano, nós transferimos dinheiro para estados e municípios, com aquela filosofia de mais Brasil, menos Brasília. Então, reduzimos o governo federal para transferir 20 bilhões para estados e municípios na cessão onerosa. Então, o teto tinha sido mal construído, porque o teto é para impedir que o governo cresça. Nós não estávamos crescendo o governo, ao contrário, estamos reduzindo o governo federal
e transferindo recursos para estados e municípios. Então, o teto do primeiro ano foi justamente trespassado. Da mesma forma, no segundo ano, o teto também estava mal construído, porque quando há uma calamidade pública, alguém acha que nós conseguiríamos sobreviver sem ter feito o auxílio emergencial e o benefício emergencial, não estávamos inchando o governo. Ao contrário, nós estávamos permitindo que a população brasileira sobrevivesse, mantivesse suas vidas, mantivesse sua alimentação, mantivesse e preservasse seus empregos. A prova disso é que os gastos do governo foram de 19% do PIB para 26,5% do PIB, e no ano seguinte voltaram para 18,7% do PIB. O déficit, que nós tínhamos reduzido de 2% para 1%, foi a 10,5% e voltou agora para um superávit consolidado. E pela primeira vez em 13 anos, as 3 instâncias de governo superavitárias. Então, isso não tinha acontecido, eu até diria mais, desde a redemocratização, as 3 instâncias superavitárias no superávit primário. Isso não acontece desde a redemocratização. Então, o Brasil está com um fiscal forte, o Brasil está com um monetário forte, o Brasil está com sua própria dinâmica de crescimento, enquanto o mundo vai enfrentar o fim de um longo ciclo de crescimento que foi promovido pela globalização. Eu tenho dito isso, eu disse isso lá fora, a democracia brasileira é resiliente, é flexível. Eu peço tolerância também à esquerda, porque a esquerda reclama de intolerância, mas a verdade é que a esquerda também está demonstrando intolerância em relação ao ponto de vista conservador. Eles estavam acostumados a governar 30 anos sem uma visão alternativa. E a população brasileira mostrou que existem liberais e existem conservadores no Brasil. Não existe só o socialismo no Brasil. Existem os liberais e existem os conservadores. E o nosso presidente foi eleito por liberais e conservadores, aliados contra 30 anos de hegemonia da esquerda. A democracia brasileira era um saci pererê, só pulava na perna esquerda. É preciso ter tolerância. Tolerância com os religiosos, tolerância com os patriotas. Não reclamem de falta de tolerância se vocês também não conseguirem ser tolerantes. A democracia brasileira é flexível, é resiliente. Nós mostramos ao mundo, não subestimem o Brasil. Nossa democracia produziu reformas, Banco Central independente, reformas de marcos regulatórios, lei de falência, saneamento, privatizações de portos, aeroportos, telecomunicações, 5G. Fizemos todas essas reformas, previdência, todas essas reformas no meio de uma pandemia, no meio de 2 guerras mundiais. E, apesar disso, apedrejados, criticados, como se não houvesse nenhum mérito. Pois bem, eu quero dizer aos senhores, somos uma grande nação, fizemos 14, agora 15, acabamos de fechar mais um acordo com os Estados Unidos de reconhecimento mútuo para aceleração de trocas comerciais. Esse agora, hoje, essa semana também, hoje estamos fechando com a Polônia, outro acordo de bitributação. Antes do fim do ano, vamos fazer com o Reino Unido. Estamos entrando na OCDE, quer dizer, somos o primeiro candidato para entrar na OCDE. Vamos ser o único país do mundo que está nos BRICS e na OCDE ao mesmo tempo, nos 2 grandes eixos do mundo, das economias emergentes. O Brasil é um dos 5 únicos países do mundo que tem mais de 2.500.000 quilômetros quadrados, mais de 100 milhões de habitantes e, ao mesmo tempo, um PIB de mais de $1 trilhão. Só 5 economias no mundo têm essas 3 grandes dimensões. E o Brasil é um desses países. O Brasil é visto hoje como a reserva de segurança energética da Europa, a reserva de segurança alimentar do mundo, a nova fronteira para investimentos em economia renovável, o hidrogênio verde que vai sustentar a Europa, que está hoje vulnerável justamente ao gás natural da Rússia. Esses 2 grandes requisitos para investimentos futuros, além de todos esses 900 bilhões convencionais que nós já conversamos, que vem aí de investimentos para garantir o futuro da economia brasileira e o futuro crescimento da economia brasileira, além desses 900 bilhões,
tem uma nova onda de investimentos externos que virá para o Brasil, justamente para garantir a segurança alimentar do mundo e a segurança energética da Europa. Então, o Brasil é considerado hoje a grande fronteira de energia renovável. E nós vamos receber investimentos de energia eólica para o Nordeste brasileiro, para garantir, com baixo custo, o hidrogênio verde do futuro. A transição de uma economia cinza para uma economia verde, a nova reindustrialização da economia brasileira vai ser em cima de energia renovável barata. É o que nós estamos fazendo. Acabamos de reduzir também o IPI em 35%. Semana passada, o Supremo Tribunal Federal confirmou a nossa proposta e, além dos ICMS que já tinham caído por iniciativa do Congresso, agora desce também o IPI. 4.000 produtos descendo. Era um imposto de desindustrialização em massa. Então, o Brasil vai fazer um grande movimento de reindustrialização em cima de energia renovável, energia barata, com investimento de fora, com investimento de dentro. Então, confiem no Brasil, confiem no futuro. O Brasil já está em crescimento. Não mergulhem no passado. Não busquem uma volta a políticas econômicas que destruíram a dinâmica de crescimento brasileira. Descobrimos 40 milhões de brasileiros fora do mercado formal de trabalho, que poderiam estar contribuindo para a Previdência, que poderiam estar inseridos socialmente na economia brasileira, e foram abandonados à margem. Ninguém cuidou deles. Precisou de uma pandemia chegar para enxergar esses 38 milhões de brasileiros invisíveis, que nós agora vamos incorporar à economia brasileira com a carteira verde e amarela, gerando emprego em massa, formal, a dignidade do trabalho, além dos investimentos que nós nos referimos. Então, o Brasil já está no caminho certo, está no caminho da prosperidade. Nós vamos seguir com esses programas de investimento e olhem com muito cuidado o que aconteceu na América Latina. Vejam o que está acontecendo, inclusive nos Estados Unidos. Eu avisei que eles iam passar o ano revendo a taxa de crescimento deles para baixo e revendo a nossa para cima. Eu fui a Davos, eu fui à OCDE em Paris, eu fui ao G20 em Washington, e eu dizia a eles: vocês estão subestimando o Brasil e vocês não entenderam ainda que estão atrasados em relação às necessidades de ajuste. Então, o que nós estamos vendo agora é a economia americana em recessão, o PIB em queda no primeiro semestre. Estamos vendo a economia indo para uma inflação alta, ou seja, para um processo de estagflação. Vão ter muita dificuldade de sair, porque isso é um processo longo, é o fim de um longo ciclo de crescimento. Nós vamos ver também estagnação econômica na Europa, além da insegurança geopolítica. E o Brasil é um porto seguro para os investimentos no mundo inteiro. O Brasil é um porto seguro, além da nossa dinâmica de crescimento interna recuperada, que é o que nós fizemos, vem agora também uma onda de investimentos externos, em busca da própria segurança energética deles mesmos. Eles vão promover e vão nos ajudar a ter acesso ao OCDE, eles vão transbordar suas grandes marcas de consumo de massa para o Brasil. Eu converso regularmente com empresas francesas, alemãs, americanas, todos eles estão percebendo, como disse a secretária do Tesouro americana, Yellen, o mundo nunca mais será o mesmo depois do Covid e depois da guerra da Ucrânia. Por exigência logística, os investimentos têm que ser próximos, e o Brasil está próximo, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. E por exigência geopolítica, tem que ser países amigáveis. A Rússia está próxima da Europa, mas são um país hostil à Europa. Eles estão com hostilidade. Da mesma forma que as duas guerras mundiais foram, ao mesmo tempo, a maior tragédia humanitária. Ministro, que acabaram beneficiando eu peço desculpas por ter que interrompê-lo, ministro. Americana.
que acabaram, eu termino agora, Tá, que ok. acabaram criando a oportunidade para o crescimento da economia americana, essa grande tragédia mundial que está acontecendo transformou o Brasil na maior fronteira de investimentos da economia mundial. Então, força, resiliência e acreditem no Brasil, acreditem e observem os fatos, observem os seus negócios, se estão melhorando ou piorando. Não acreditem nas narrativas políticas. Um abraço a todos, vamos em frente. Ministro Paulo Guedes, sendo aplaudido aqui na Convenção Abras, muito obrigada por sua importante participação e presença aqui conosco.